Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Vamos orar mais uma vez para que, através desse testemunho, o Espírito Santo, minha amiga, meu amigo, possa falar ao seu entendimento, para que, através da sua palavra que se materializou em nossas vidas, transformando-a, e que quer se materializar também na sua, para transformá-la ou para usá-la. Eu sei que muitos pastores, auxiliares, obreiros têm acompanhado a nossa história, e esse é o propósito de Deus, usar a nossa vida, a fim de que o nome de Jesus seja glorificado, apenas o nome dele. Só a ele toda a glória, só a ele todo o louvor, só a ele toda a adoração, só ele é digno. Nós nada somos, nós somos míseros pecadores, falhos, transgressores, mas pela graça, pela misericórdia e pela justiça que há no Senhor Jesus, nós fomos salvos, e Ele quer que nós permanecemos salvos, e isso só é possível através de uma vida vivida em obediência à sua palavra, ou à sua palavra, me perdoa. Vamos falar com Deus. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor sabe qual é a nossa intenção através desse testemunho. Nós cremos que tomamos essa decisão movidos por Teu Espírito, pelo Teu Espírito, a fim de que os que estão perdidos sejam salvos, os que estão caídos sejam levantados, os fracos sejam fortalecidos, os fortes venham fortalecer os que estão fracos, venham levantar os que estão caídos, através da Tua palavra, meu Pai. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Se nós ficássemos aqui falando a respeito dos detalhes, das lutas que enfrentamos, das injustiças que sofremos, nós não teríamos tempo, porque são anos e mais anos, e há coisas que são ricas em detalhes. Mas eu queria falar para vocês o seguinte: todos aqueles que de alguma maneira fizeram injustiça, eles vão colher. É inevitável que eles não colham. Tudo a gente colhe. Então, não há razão de você se preocupar com o injusto. Você tem que se preocupar com a sua vida, em manter o seu coração limpo, em manter a sua consciência limpa e confiando na justiça de Deus, porque mais cedo ou mais tarde ela vai se cumprir. Agora, quando a pessoa está mal, ela não busca a justiça, ela não espera na justiça, ela quer vingança. Então ela toma atitudes que são contrárias à palavra de Deus, que são contrárias à vontade de Deus, e aí ela se frustra. Ainda que no primeiro momento ela se dê bem, mas depois virão as consequências. Amigo, amiga, nós não somos senhores de nós mesmos. Há quem queira fazer-se senhor de si mesmo. E eu penso, com toda sinceridade, que quando uma pessoa dá as costas ao seu chamado, principalmente para abrir o que ele acredita, o que essas pessoas acreditam, uma nova igreja, na realidade essa pessoa está se fazendo senhora de si mesma. E mesmo aqueles que saem da obra de Deus dizem assim: não, eu vou ficar como membro. Mas o Espírito Santo não te chamou para ser membro. O Espírito Santo te levantou, a não ser que você não cresça no seu chamado. Mas o Espírito Santo te levantou. Não foi você que se levantou, não foi o homem que te levantou, foi o Espírito Santo. Eu jamais daria as costas ao meu chamado, porque eu estaria negando a minha fé. Mas eu quero ganhar almas. Eu vou abrir uma igreja porque eu quero ganhar almas. Eu não concordo mais com isso, com aquilo e com aquilo outro. Mas e a consequência dessa atitude?
E os pequeninos? E aqueles que estão em fase de libertação e de conversão? Qual vai ser a reação na cabeça deles? Hein, minha amiga, meu amigo? Você já pensou nisso? Parou para pensar nisso? Da sua responsabilidade? Você que faz a obra de Deus. Quantos que estão aí desigrejados por causa disso? E quantas igrejas que tem por aí, com nome de igreja, mas de igreja não tem nada. É um ajuntamento de gente. Ajuntamento de gente. Porque se o que abriu essa suposta igreja não pôde suportar a pequena tribulação, suportar as calúnias ou as difamações ou as injustiças, seja o que for, ou a disciplina, é que ele pode ser usado pelo Espírito Santo para disciplinar alguém, para exortar alguém, para admoestar sobre perseverança. Imagine se eu desistisse e você tivesse me ouvindo falar sobre perseverança. Qual é a autoridade da palavra de Deus na nossa boca? Não está no grau de conhecimento que nós temos, e sim no que nós vivemos de acordo com ela. A autoridade não está no conhecimento ou na informação que a gente passa, e sim no que a gente vive. A palavra de Deus só é revelada através de nós quando nós vivemos o que ela determina. Senão não passa de informação. É a letra que mata. E um detalhe que o Bispo Macedo, pelo Espírito Santo, sempre nos ensinou: o que define a minha vida cristã e o ministério de Deus na minha vida não são as minhas conquistas, não são as minhas realizações, e sim a disposição que eu tenho de submeter-me à vontade de Deus quando eu passo pelo deserto, quando eu enfrento as provas, as perseguições, quando eu enfrento os problemas, quando a aflição vem sobre a minha vida. Minha amiga, meu amigo, considere isso. Os senhores pastores, auxiliares, considerem isso. Os bispos também, porque Deus nos tem dado a graça através do trabalho da Igreja Universal para iluminar o nosso entendimento e abrir os nossos olhos com respeito ao que está escrito na palavra de Deus. Muito bem, falando do namoro, eu namorei muito, tive 6 namoradas, mas sempre com a intenção de casar. Nunca namorei por namorar. Namorei para casar. E por que não casei com nenhuma dessas 6? Porque não era da vontade de Deus. Mas um detalhe, minha amiga, meu amigo, por que graças a Deus eu não casei enganado? Por quê? Porque em todo namoro eu procurava observar se a moça com a qual eu namorava realmente tinha um chamado, se ela estava focada na vontade de Deus com respeito a esse chamado. E quando eu me dava conta que não, então eu desmanchava. E eu não importava o tempo, se era 3, 4 ou 5 meses. Já até me julgaram, dizendo: você fica brincando com os sentimentos das moças. Mas não. E um detalhe, como nós citamos, os pastores, os bispos e pastores que eu auxiliava, eles queriam o meu bem. Então eles, quando criam que uma obreira era de Deus, eles me apresentavam essa obreira, eles me falavam dessa obreira. Por exemplo, a Fátima foi indicação da Isis e do pastor Maurício. Eles foram usados pelo Espírito Santo para falar a respeito da Fátima. E nós entramos em contato, começamos a conversar e começamos a namorar e depois casamos. Como também as outras meninas, as outras obreiras que eu namorei, elas foram indicadas por esses bispos, por esses pastores, mas não era de Deus. Tanto não era de Deus
que não deu certo. Agora, eu quero chamar a sua atenção para esse respeito. Você que é jovem, você que tem uma namorada, você que pretende namorar, você tem que considerar isso. Primeiro, é da vontade de Deus? Não é pelo fato dela ter o Espírito Santo, ou dele ter o Espírito Santo, que seja da vontade de Deus. Quando é da vontade de Deus, o foco é o mesmo, o objetivo é o mesmo, a visão é a mesma, com respeito à obra de Deus. E há uma convicção dada pelo Espírito Santo de que é da vontade de Deus. E quando você tem essa convicção, com a convicção vem a disposição de você enfrentar o que for, seja a luta que for, o problema que for, para continuar nesse relacionamento. E quando há convicção, não há lugar para dúvida. E além disso, sentimentalmente falando, há uma química. Você gosta dela, ela gosta de você. O beijo, a química no beijo, a química no abraço, a química no cheiro, a química em tudo. Porque não tem essa de, é da vontade de Deus, não importa o que eu sinto por ela. Importa sim, você tem que gostar da pessoa. É a mesma coisa você comer uma comida que você não gosta. Eu não gosto de jiló, eu não como jiló, mas já me disseram, mas frito é bom. Eu não como nem frito, nem cozido. Dá licença. Porque eu não gosto, é questão de gosto. Então você tem que gostar, mas sobretudo a vontade de Deus. E as lutas, os problemas, quando é de Deus, eles não distanciam uma pessoa da outra, eles aproximam, porque o Espírito de Deus, nessas lutas, ele confirma isso. Então, até que eu conheci a Fátima, o bispo Guaraci, ele sabe da minha história, porque eu fui ser responsável pela igreja da Tijuca, na Major Ávila, e ali nós começamos. O bispo Guaraci era obreiro, foi levantado auxiliar de pastor, e nós trabalhamos um bom tempo juntos, e nós dividíamos a nossa experiência, nós falávamos das nossas lutas, principalmente na vida sentimental, e nós convivíamos. Então ele sabe das lutas que nós enfrentamos e das tentações que nós sofremos, a quantidade de moças, de mulheres que nos buscavam para poder se relacionar conosco, e nós fomos fiéis. Por isso que Deus nos honrou, não apenas com uma mulher, e sim nos honrou com uma esposa. Até que eu conheci a Fátima, conheci por telefone, começamos a namorar por telefone durante um mês, e depois nos conhecemos pessoalmente. Mas no próximo vídeo eu vou falar sobre quando eu conheci a Fátima e sobre todo o processo até que nós casássemos, e as lutas que nós enfrentamos no casamento, porque se tem uma coisa que eu não aconselho, é coisa minha, falo como homem, porque a obra do Espírito Santo é a obra do Espírito Santo, mas se tem uma coisa que eu não aconselho, é que um casal case, um casal de namorados case e se torne marido e esposa sem que se conheçam antes, sentimentalmente falando. Não é nada de sexo não, tá? Porque no mundo tem essa ideia, não, tem que conhecer ela primeiro e tal. Estou falando sentimentalmente falando. Porque nós tivemos muitas dificuldades no nosso relacionamento, porque nós nos vimos 7 vezes ou 8 vezes. Eu ia lá uma vez no mês, lá em Vitória, eu era pastor em Belo Horizonte, em Minas Gerais, ou eu ia ou ela ia, e isso foram 8 vezes, até que nós casamos. E aí nós, depois do casamento, que nós viemos a nos conhecer. Então no próximo vídeo eu vou falar sobre isso, tá? Ok? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.